Marlon Souza e William Damer apresentam Como abordar questões ideológicas nas aulas de língua estrangeira? Essa pergunta está no livro Ensino e Aprendizagem em Língua Inglesa, organizado por Diógenes Cândido de Lima. Ela foi feita por Gilsvaldo Bezerra e respondida por Domingos Siqueira. Com a ideia de que a sala de aula existe para discutir questões relevantes que possam auxiliar na formação cidadã do aluno, começamos nossa discussão com essa provocação. Como reagir à sugestão de um aluno de explodir todas as favelas como meio de alcançar o fim da violência e da criminalidade? Nessa situação, o professor deve dizer o que pensa, deve pedir que o aluno argumente melhor e contra-argumente, promover um debate, trazer um artigo na língua-alvo e discutir? Primeiro, vamos contextualizar o assunto. Na sala de aula, os alunos falarão coisas assim. O professor pode usar a oportunidade para discutir questões ideológicas. Vamos falar sobre isso. Em primeiro lugar, o que é ideologia? A filósofa Marie-Helena Chauí define a ideologia como o mascaramento da realidade social que permite a legitimação da exploração e dominação. Além disso, é um processo pelo qual as ideias da classe dominante tornam-se ideias de todas as classes sociais, tornam-se ideias dominantes. Mas o que a ideologia tem a ver com a linguagem? Uma vez que a linguagem reflete as estruturas ideológicas de uma comunidade, não podemos ignorar o fato de que tudo o que falamos tem uma carga ideológica representativa da visão do mundo do grupo social a que pertencemos, numa determinada época. Por isso, é mais que pertinente a afirmação de Bullinger, quando ele diz que a linguagem é uma loaded weapon, ou arma carregada, por meio da qual nenhum texto que se materializa é inocente. Voltando à sugestão do aluno de explodir as favelas. É possível que alguns professores levem a afirmação como brincadeira ou piada de mau gosto. Aqui defenderemos a ideia de que é preciso assumir a posição de educador, em especial pelo evento ter ocorrido numa aula de inglês, onde já há algum tempo chama-se a atenção para uma suposta alienação e um comportamento acrítico, apolítico e reacionário por parte dos docentes. O correto em uma situação assim é adotar, não como ponto de partida, mas sim como de chegada, a noção que Rajagopalan traz de que considerações ideológicas e políticas estão sempre presentes no ensino de qualquer língua, quer estrangeira, quer materna. Em primeiro lugar, como devemos reagir diante dessa situação? Bem, parte da resposta já está contida na pergunta. O professor precisa reagir e não ignorar, não deixar que tal opinião passe por um capricho da idade. Com maturidade e sensibilidade, o professor pode propor um aprofundamento da questão, explorando com cuidado o texto, a fim de promover uma discussão mais ampla ou um debate que envolva todo o grupo. Lembra que falamos sobre o professor adotar a posição de educador? Pois essa é uma oportunidade para educar, ou seja, confrontar pontos de vista, instigar o senso de cidadania nos alunos de língua estrangeira que hoje carecem de criatividade, subjetividade e senso crítico. Nessa sala de aula, como o professor deve se comportar? O principal é que seja um intelectual crítico, ou seja, firme nas suas concepções, aberto, flexível e atento à compreensão dos textos que surgem na sala de aula. Isso pode causar desconforto naquele professor acostumado com tabelas de verbos e coisas prontas, pois estará lidando com o inusitado e com possíveis situações incômodas. Martins argumenta que se o professor confrontar o aluno, a pensar criticamente, o processo não será apenas prática e repetição mecânica. A aprendizagem não pode ser feita fora do contexto histórico e social, pois é uma língua viva. Agora, vamos ser mais detalhistas no papel do professor. Será que ele deve mostrar claramente o seu ponto de vista, mesmo se sua opinião for contrária à do aluno? Sem dúvida alguma, mas ele deve ter cuidado para não impor a sua opinião como verdade. Deve apenas contextualizar o aluno num mundo que há constante conflito entre pensamentos e opiniões. Na sugestão de se explodir as favelas, o professor precisa se posicionar com argumentos e não apenas rebater seu aprendiz, mas mostrar à turma que aquele é um tema merecedor de discussão. Isso vai proporcionar para que o próprio autor da pergunta possa refletir, assumir ou rever suas posições ideológicas e assim explicar por que pensa ou pensava dessa forma. O que não se pode aceitar é uma tentativa de neutralidade por parte do professor. Mesmo que a afirmação do aluno choque, ela é um reflexo da realidade e muitas pessoas têm opinião semelhante à do aluno. Essa é a realidade que o professor deve trazer para a sala de aula e questionar, desconstruir esse mundo branco, capitalista, perfeito, sem mazelas e conflitos por toda parte. Created using Powtoon.